Bienvenidos a Conexiones Invisibles. Bienvenidos y bienvenidas, buenos días. Vivir en la ciudad significa atenerse a normas de convivencia social. Sin embargo, en las actividades diarias es indispensable consumir productos y servicios. La economía se mueve así y el mundo funciona de esa manera. Aviones entran, aviones salen, barcos van y barcos vienen. Nos levantamos por la mañana, tomamos el vehículo y vamos al trabajo. Y desde que nos levantamos por la mañana y utilizamos el baño con el cepillo de dientes o cuando bajamos el inodoro o nos lavamos las manos, estamos produciendo residuos. Los residuos líquidos y sólidos son parte de la vida común. Es imposible no contaminar. Sin embargo, hemos sido irresponsables como ciudad al no preocuparnos después que le damos a la perilla o al cerrar el grifo. ¿A dónde se van los residuos que se producen cada día? Cuando nosotros vamos y tomamos el desayuno en la casa, se producen también residuos. Llega la hora del mediodía, almorzamos y tenemos residuos nuevamente. En la tarde tenemos que tomar un café, un té y se producen nuevos residuos. Y en República Dominicana tenemos un grave problema con los residuos. Miles y miles de toneladas de residuos se producen todos los días. Y hoy tengo la gran oportunidad de tener en el set a un experto dominicano. Bueno, él es brasileño, pero él hasta los huesos está metido en República Dominicana hace muchos años. Es un experto a nivel mundial que ha tenido muchísima experiencia en el manejo de residuos sólidos y nos va a explicar un poco de ese concepto de vertedero, de cuál es la forma de disponer los residuos que se producen todos los días y cuál es la realidad en la República Dominicana con la situación de los residuos sólidos. Lo vemos por todas partes. Hay residuos en todos los lugares del país. Se habla de 300 y algo de vertederos a cielo abierto. Él nos va a decir cómo en República Dominicana lo estamos haciendo y cómo deberíamos hacerlo. Max da Silva, bienvenido al set. Buen día, César, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y aquí estamos en poder contribuir y ayudar para que todos podamos aprender a disponer mejor nuestros residuos. Sí, la situación de República Dominicana y cuando tú te vas a Centroamérica, es más, el tema de los residuos es un tema todavía a nivel global, un grave problema. Inclusive en algunos estados de Estados Unidos hay problemas graves, sobre todo con el tema de la pandemia del COVID-19, que ahora las mascarillas son el nuevo plástico. Paola, que está detrás de cámara, tiene una mascarilla puesta, pero la de Paola es reusable y lavable, pero la mayoría de la gente utiliza mascarillas de las que son desechables y ahora se llaman el nuevo plástico porque están en todas partes. Max, ¿cuál es la situación en términos generales de los residuos de la República Dominicana? Bueno, según el Ministerio de Medio Ambiente, hay 330, 340 vertederos en todo el territorio nacional. Se produce aproximadamente unas 11.000 toneladas de residuos al día e gran parte não são dispostos de maneira adequada. Ou seja, que esses resíduos contaminam o meio ambiente, generam líquidos e esses líquidos vão até as águas subterrâneas e contaminam essas águas. ¿A dónde van los residuos que se producen en el casco urbano en Santo Domingo? O bueno, o en el Gran Santo Domingo, en los Mameyes, en los ríos, en los Alcarrizos. ¿A dónde van todos los residuos? Al vertedero de Duquesa. ¿El vertedero de Duquesa tiene la capacidad para recibir todos los residuos que se producen? Sim, claro. Abundando um pouquinho disso, César, do que muita gente desconhece, Duquesa não é um sítio escorrido ao azar. Se a Duquesa nasce em base a uma cooperação da JICA, da Agência de Cooperação Internacional do Japão, com em esses momentos o Ajuntamento do Distrito Nacional e o governo dominicano, em brindar-lhes a tecnologia e também escorrer o sítio que melhor se ubicava em esses momentos para levar todos os resíduos do grande casco urbano, do Grande Santo Domingo, em um solo sítio que tivera equidistante de todos os pontos, ou seja, não é o que a gente crê que foi um sítio, foi um lugar, vamos tirar a basura em Duquesa. Não, ou seja, foi estudado e programado para que este for um sítio adequado. O assunto é que, indevidamente, houve um crescimento populacional cerca da zona do vertedero. E agora o vertedero representa um problema, não somente por a gente cerca, pero por el tema de la administración de sus residuos. O sea, Duquesa está ahí desde el año 96. Pero para la gente que nos escucha y que nos ve, el mismo nombre te lo dice, o sea, es un vertedero. Pero la basura debe de tirarse en un sitio y enterrarse, porque eso es lo que se hace actualmente en República Dominicana en muchos lugares, que la basura se entierra.
Eso es lo que debería hacer. O sea, nosotros debemos tener es un vertedero. Todavía los sitios de disposición final, en base a rellenos, a vertederos, son los que más se utilizan en el mundo. Porque son menos costosos. Mais econômicos. Principalmente em los países igual a nós, ou seja, los países latino-americanos, centro-americanos. Pero de igual maneira, há vertederos em Estados Unidos, há vertederos em Japão, há vertederos em Europa. Ou seja, el sítio, o método de disposição final que mais abunda são os vertederos. Lo que cambia é, seja um botadeiro, seja um vertedero, seja que tenha sua planta de coprocessamento. Todo é o destino final. O sea, a diferença é que tecnologia se implementa e que tipo de gestão te dá essa tecnologia e a isso resíduo. Max, pero tú entonces lo que acabas de decir me lleva a una reflexión. Aparentemente el problema principal aquí no es de los políticos que no manejan el vertedero. Parece que es un tema entonces de inversión. O sea, nosotros los dominicanos no pagamos la basura. Não. Há uma grande parte de municípios, ou a maioria dos municípios, não conseguem cobrar a basura. Entonces, Max, si yo produzco 1 kilo, vamos a poner que este vaso se rompió, y es un vaso de vidrio, este vaso, vamos a poner que pesa una libra. Si yo fuera a mandar eso al vertedero, yo debo de pagar por mandar esto al vertedero, al menos que yo lo pueda colocar en un centro de reciclaje previo que lo puedan aprovechar. Digamos que va al vertedero de Duquesa. ¿Cuánto debería cobrar el vertedero de Duquesa por manejar esta libra? En teoría, ¿no? Em teoria, ou seja, recorde-se que não é solamente a disposição final. Você, o cidadão em si, tem que pagar todo o que é o manejo desse resíduo. Esse resíduo sai, vai a um caminhão, esse caminhão recorre grande parte de uma zona e posteriormente vai ao sítio de disposição final. Ou seja, que é um sistema integral de los resíduos. Ou seja, por esse sistema integral de los resíduos, cada pessoa deveria pagar, parece um número irrisório, pero deveriam pagar um peso com 50. O sea que diariamente, si una persona produce 10 libras de residuos, que son como casi 3 kilos, casi 5 kilos, sí, debería pagar 10 pesos. Digamos Exacto. que si tú pagas 10 pesos diarios, están hablando de unos 300 pesos al mes. al mes. Pero la mayoría de la gente no paga la basura. Entonces, el vertedero no cuenta con los fondos suficientes para no hacer otra cosa que tirarle tierra a la basura que llega allá. E às vezes nem tirar-lhe terra, porque se bem a população não paga. Ou seja, quando não paga, não é somente pela disposição final, tampouco paga pela recorrida. Ou seja, o município tem que subsidiar tanto a recorrida quanto a disposição final. Pero então, vem a pergunta, onde incomoda mais os resíduos? Quando estão na calle. Então, se há uma prioridade em la recolecção, e então se queda com um pouco al olvido a disposição final. Max, el problema aquí, el llamado principal a los partidos políticos que bien pudieran ponerse de acuerdo, los principales partidos políticos del país, el PLD, el PRD, el PRM, el Partido Reformista, es que tienen que ponerse de acuerdo para hacer que los ciudadanos entiendan que hay que pagar la basura, como se paga la luz y te la cortan a los 30 días si no pagas, como se debe de pagar el agua, que también hay un grave problema para el cobro del agua. Entonces, el problema aquí es que no tenemos un mejor vertedero porque los políticos no se han puesto de acuerdo para hacer que los ciudadanos entiendan que si no pagan la basura, vamos a vivir con el problema de los residuos permanentemente. Exatamente. E principalmente, como te dizia, a conscientização do cidadão. O cidadão não somente tem que conscientizar-se que os serviços há que pagá-los, pero que em caso de los resíduos sólidos, da basura, há que disponerlo bem. Ou seja, tu não haces nada tirando a basura todos os dias a la calle, se sabe que os caminhões vão passar o lunes, o miércoles, o viernes. Não haces nada disponendo os resíduos sueltos, que se tenha que recorrer os caminhões e te tenha que deixar o morradeiro à frente da casa. Ou seja, que há uma série de programas que há que conscientizar o cidadão, para que ele entenda que ele vai ter um vertedero bem, vai ter uma recorrida de resíduos eficiente, quando ele também se compromete, ou seja, que há que ter um compromisso personal de cada um de nós outros, de disponer bem os resíduos e de pagar por esse serviço, assim como a luz. Ou seja, isso é uma declaração excelente. Ou seja, se você quer ter luz 24 horas, você tem que pagar o serviço de energia 24 horas.
Se você quer ter uma recolecção eficiente e um sítio de disposição final que não seja, como menciona, um botadeiro, um vertedero, quer ter um aterro sanitário, um relleno sanitário, bueno, temos que pagar por isso. Assim é em toda parte do mundo. Max, tú echado cana ahí, embromando con el tema de los residuos. Has adquirido una experiencia valorizada a nivel global, donde aquí en este país no existe una cultura o una experiencia sistematizada en el manejo de los residuos. Te ha tocado manejar incendios, te ha tocado manejar brotes, te ha tocado manejar de todos los vertederos porque has administrado vertederos y te has convertido en un experto a nivel nacional e internacional. El vertedero de Duquesa dicen que es uno de los 50 vertederos más grandes del mundo. Quiere decir que si es un vertedero de los más grandes del mundo y nos comparamos con Australia, el vertedero de Duquesa está, según lo que tú dijiste, bien ubicado y con suficiente espacio para poder manejar todos los residuos de Santo Domingo y de todo el Gran Santo Domingo. Pero ¿por qué es que el vertedero se incendia? Primeiro vamos a lo inicial, ou seja, por que um vertedero se incendia? Porque não se tapa a basura. Por que não se tapa a basura? Porque não há recurso suficiente para tapá-lo. Ou seja, em outros lugares do mundo, promédio Latinoamérica, o pago por tonelada em la disposição final está por cima de $12. Em Duquesa está por debaixo de 3. Então, é muito sencillo entender que o que eu haria com $12, que é o básico, ou seja, receber os resíduos diariamente, compactá-los, tapá-los, ter os canais para extração de los líquidos e os poços de venteo de gás. E uma planta de tratamento desses líquidos. Se eu lo hago com $12 ou com $11, que é o custo em qualquer lugar, aqui não vai ser diferente, ou você não vai poder ser com 3, ou com menos de 3, porque atualmente Duquesa não recebe $3 por tonelada. Então, se você tem o fator de cobertura, que é pouco, você tem o fator de que em Duquesa eles recebem todo tipo de resíduos sem nenhum tipo de classificação. Se a bateria do celular vai em um caminhão que se pode incendiar porque se calienta, os resíduos vidrios, o que é o cartão, resíduos peligrosos que por si solo também são inflamáveis, ou seja, quando você tem nenhum tipo de caracterização desses resíduos, lo mescla todos e lo deja la intemperie, é inevitável que com o tempo, mas o que é a degradação da matéria orgânica e os biogases que se generam em essa degradação, ou seja, tudo isso contribui. Sencillo, quando Duquesa se prende? Normalmente na temporada de sequia. Por quê? Porque é inevitável. A menos que você tenha todos os resíduos cobertos e tenha os poços de ventilação para os gases, é inevitável que o vertedero, cada X tempo, haja uma concentração e aí se impeça um incêndio. Max, ¿por qué es que ninguna empresa se quiere meter a administrar el vertedero de Duquesa? Rentabilidade. O sea, la idea de que la gente tiene de que si administrar el vertedero de Duquesa nada más en las toneladas de plástico que sacara de ahí, en el cartón, en el vidrio y lo vendiera, se pudieran pagar las operaciones del vertedero de Duquesa. ¿Eso es verdad? Não existe nenhum sítio autosostenible no mundo. Repítelo de nuevo, que los vertederos no son Autosostenibles. Ou seja, os vertederos, quanto mais tecnologia, mais se necessita de tipping-fee. Isso não é em República Dominicana, isso é em qualquer lugar do mundo. Em Japão, há vertederos com plantas de generação elétrica que cobram até $100 por tonelada. Em Estados Unidos, há projetos rellenos sanitários com plantas de coprocessamento que cobram $50, $75 por tonelada. Então, e recebem plásticos, classificam plásticos e generam eletricidade. Então, em Dominicana, nós queremos ter em nossa mente que solamente sacando plástico, cartão, fundas e metais, lo vamos a generar ingresso suficiente para manter a operação del sítio de disposição final. Impossível. Isso não é assim em nenhum lugar do mundo. Entonces lo que tú me quieres decir es que el vertedero de Duquesa o los vertederos de los pueblos deben ser subsidiados como son los hospitales públicos por el gobierno central. Bueno, realmente, desde o momento que criamos a conscientização de que o cidadão deve pagar por esse serviço, deixa de ser
um subsídio do Estado Claro. e realmente passa a ser responsabilidade do generador. Quem é o generador? O cidadão, as empresas, os grandes generadores de resíduos. Pero hasta que cheguemos a esse ponto de conscientização, sim, os vertederos têm que ser subsidiados ou por el Estado em si, como sean los municipios o sea el gobierno central. Max, yo sé que tú te sabes todo lo que tiene que ver con el vertedero, porque en eso es que te pasas todo el tiempo, todos los días te dedicas a eso. ¿A qué distancia debe estar un vertedero del casco principal al que le brinda el servicio? Es decir, ¿a qué distancia del Gran Santo Domingo, de Santo Domingo, del Distrito Nacional, debe estar el vertedero para que no sea un costo tan alto la lejanía de agarrar la basura y llevarla a ese sitio que lo haga imposible? ¿Cuál es la distancia promedio que debe tener? Cuando es recorrida directa, o sea, el camión que hace la recorrida en el casco urbano va derecho al sitio de disposición final. Esse sítio de disposição final não pode estar mais do que uns 20 quilômetros vamos dizer assim, da fonte de generação de resíduos. Quando se utilizam estações de transferência, pode estar até um máximo de 40 quilômetros. Wow, Max, pero 20 kilómetros de aquí casi a Boca Chica, ¿verdad? Não, 40 quilômetros, são exatamente 40 quilômetros daqui a Boca Chica. Entonces la mitad, digamos que por donde Sí. está el cruce de Samaná. Sim, mais ou menos. Que seria o que você tem ao final del 12 de Jaina hasta chegar a Duquesa. Ok, y Max, ¿qué tú opinas de los centros de transferencia? La gente siempre se queja mucho de que no le vayan a poner un centro de transferencia en su casa, porque aquí como se maneja mal todo el tema que tiene que ver con residuos, la gente dice, bueno, ahí tienen la basura, vienen los roedores, vienen los ratones, vienen las aves, vienen los perros. Los centros de transferencia, ¿cómo deben de manejarse, Max? Não, se há um distanciamento mínimo, pero igual se maneja bem, ou seja, se a basura que atrai os roedores, a basura quando se queda de um dia para o outro, pero se você tem um movimento constante de basura chegando, basura sendo despachada ao sítio de posição final, você não tem inconveniente com roedores, ele mesmo passa com os insetos, ou seja, você tem que ter um operativo de controle de plagas dentro de sua estação de transferência. Permanentemente. Permanentemente. Y en el vertedero también, Max. Em el vertedero também, por isso é que custa, ou seja, a gente entende, volvemos aí ao princípio, de que a gente entende que é receber a basura, echá-la, passar um trator arriba, um bulldozer, e depois cobri-la com terra. Não. Há uma série de passos para que tenhamos um relleno sanitário adequado, que temos que dar, que não é solamente o tapar a basura. Ou seja, nós outros hoje almejamos tapar a basura. Eu quero que tenha Duquesa completamente tapado. Não, nós outros temos que pensar que há que impermeabilizá-lo, que há que conduzir todos os líquidos até um ponto, e em esse ponto tratá-lo. Que há que receber esses resíduos, reaproveitar o que se pode reaproveitar com o tema do reciclar, ou seja, reciclar o que se pode reciclar. E dar a disposição final a lo que não tem nenhum valor agregado. Por quê? Porque há muitíssimos resíduos que são recicláveis por conceito, pero al final usted no tiene como sumarle valor agregado. Pero puede ser que reciclarlo te salga más costoso que disponerlo. Yo siempre he dicho que reciclar, escúchenme bien, yo que me dedico al reciclaje 24 horas al día, reciclar es más costoso que disponer la basura. Usted me da una tonelada de material reciclable, una tonelada, 1000 kilos, vamos a poner 100 libras o 1000 libras para que la gente lo entienda, para que lo recicle, y 100 libras para que la disponga. Yo le puedo cobrar más barato en ir a buscar eso en la basura y llevarla al vertedero y pagar por tonelada. Cuando yo me llevo las 100 libras para reciclarla, tengo que poner a alguien a que la saque por color. Luego que la clasifique por color o por tipo, debo verificar la que no sirve. Se contaminó con chocolate, con cachú, lo que sea. Si tiene un vidrio, si tiene una bolita de esas que tienen filtro, cuando uno le echa el trago, pero que tienen un filtrito aquí, eso hay que quitarlo porque eso no se recicla con el vidrio. Luego entonces hay que ponerlo por color, luego hay que, después que están clasificados hay que compactarlos, después embalarlos, amarrarlos, después almacenarlos para esperar tener una cantidad suficiente que le haga atractivo al que lo compra e irlo a buscar. Y ver qué precio hay en el mercado porque todos los días fluctúa como un commodity internacional, es el vidrio y el cartón y el papel y el plástico cambian de valor. Entonces puede ser que tú hayas comprado o recibido a un precio y cuando quieras vender tengas que vender a otro y estás perdiendo muchísimo dinero además de hora de personal. En el vertedero llegó la basura y se tapó. Y más ha dicho que la forma más económica de manejar la basura es simplemente tapándola. Y hay basura que es tapándola que hay que manejarla. Pero Max, quiero hacerte una última pregunta.
Entonces, un vertedero puede ser un centro tecnológico que necesita mucha inversión en dinero para poder comprar. Tú hablaba ahorita de tratamiento de gases y de lixiviado. ¿Tú puedes explicar qué es eso? Certo. Me gostaria de hacer parêntese no que dijiste, que é muito interessante. Você acabou de comprovar o que eu he dicho, ou seja, se eu não consigo sacar o suficiente de ingressos para manejar o reciclado por si solo, então o vertedero vai ser autosostenible solamente com reciclado. Você já tem a experiência de reciclar, que já lo deixou claro que é impossível. É uma ficção. Ou seja, pero por quê? Então eu te diria, por que tenho que reciclar antes de disponer? Porque, como bem relata meio ambiente, que temos 330, 340, quanto menos resíduos eu tenho que disponer em meu sítio de disposição final, mais tempo vai durar, ou seja, um vertedero, um relleno sanitário, não importa ele grande, não importa a tecnologia que tenha, não é infinito, ele tem uma fecha de abertura e uma fecha de cierre, em base à quantidade de toneladas que ele vai receber e a tecnologia que você vai aplicar. Quanto mais eu recupero ou quanto menos eu enterro desses resíduos, mais tempo vai durar meu relleno sanitário, mais tempo vai durar esse terreno e mais tempo eu vou tardar em ter que disponer outra zona e ter que impactar, porque há que se abre de que o relleno sanitário, de que as plantas de coprocessamento, excelente, isso são tecnologias custosas, pero de uma ou outra maneira tem impacto no meio ambiente. Então, mientras eu pueda reduzir meu impacto ou seguir impactando esta área, que já está impactada há 20 anos, como Duquesa, 30 anos, e não cambiar esse sítio para impactar uma área nova, para trazer problema à população de outra área, el trânsito dos caminhões, ou seja, te tem que explotar esse sítio até o máximo. Max, una pregunta. Tengo 3 preguntas que hacer antes de que termine la grabación. Yo no quisiera que se me olviden. Y una es que te quiero preguntar, ¿dónde la gente joven, entusiasta, los emprendedores nuevos, los muchachos que están subiendo, pueden capacitarse para ser expertos como tú en manejo de residuos, en manejo de vertederos? Esa es la primera. 2, ¿debe ser el Estado Dominicano, es el Ministerio de Medio Ambiente o Salud Pública o los ayuntamientos los que administren el vertedero? Y 3, si la gente no pagamos, me voy a incluir, si nosotros no pagamos la basura y a alguien se le ocurre la idea magnífica, porque eso sucede en otros lugares, de incinerar toda la basura para producir energía y vendérsela al Estado, ¿cuánto costaría en teoría, más o menos, por dónde anda instalar una planta para poder incinerar toda la basura que llega a Duquesa, producir energía y vendérsela al Estado Dominicano? O sea, esa inversión que pasa de 100 millones de dólares, para poner un ejemplo. Sí, muy por encima. ¿Y quién va a invertir 100 millones de dólares en Duquesa cuando ni siquiera invierten no los 3 dólares por tonelada, sino los 12 que tú dices? Es que la situación es complicada. Pero entonces yo quiero que tú ahora abordes la segunda pregunta. ¿De quién debe manejar el vertedero de Duquesa? ¿O los vertederos? Vamos poner aí em rol cada ator. Meio ambiente é ente regulador, não é ente operador. Quando o meio ambiente passa a operar os rellenos, ele se está olvidando de seu rol real, que é o que? Regular os rellenos. Ou seja, que em conceito, em grande parte do mundo, quem maneja os sítios de disposição final são empresas privadas que o meio ambiente, ou as alcaldias, ou o mesmo ministério, las elige via uma licitação e lhe dá os regulamentos e a normativa, ou seja, você vai manejar o relleno de esta e esta maneira. E meio ambiente é quem lo regula e quem lo fiscaliza. E em base a essa fiscalização é que se hacen los pagos e se acreditam nas empresas. Pero não é, ou seja, não é o Ministério Público, o governo central, bajo nenhuma circunstância que opera los sitios de disposición final. Había una propuesta en estos días que salió de que se quería que se pagara la basura junto con la energía eléctrica, porque hay no solamente un banco de datos completo de todo el que tiene un contrato, sino que ya la gente entendió que para poder tener energía económica, antes uno aplaudía cuando llegaba la luz, tiene que pagarla.
¿A ti te parece viable una propuesta como esa de que la basura se pueda juntar con otros servicios para garantizar que se pague? Sim, porque al final a ideia é conscientizar o cidadão e conseguir o cobro para que os serviços sejam eficientes. Max, ¿dónde tú aprendiste, dónde tú estudiaste? La gente que nos ve y nos escucha quiere también ser experto como tú, manejar cifras, saber qué hacer con los camiones cuando llegan, cómo disponerlos, cómo aprovecharlos. ¿Dónde tú le recomiendas a la gente que busque información? Certo. Bueno, nossa experiência vem desde Brasil, ou seja, eu me hice técnico em gestão ambiental, además de que sou agrimensor, e trabalhei numa empresa há muitos anos de consultoria em matéria de resíduos sólidos, tá? Com uma pessoa que é consultor do Banco Mundial. E además disso, nós manejamos dois projetos grandes, que trabalhei muitos anos em um aterro que chama Adrianópolis, que é um relleno sanitário, com regeneração energética, com planta de tratamento de líquidos, com impermeabilização de fundo, e em um vertedeiro controlado, que é o vertedeiro municipal de Rio de Janeiro. Pero además de isso, e duramos 14 anos sendo gerente do vertedeiro de Duquesa, e a partir de aí nos independizamos e montamos um projeto à parte. A gente que quer enfocar-se no tema de los resíduos, ou seja, o principal agora mesmo aqui no país, fuente de te alimentar-se é a JAICA. A JAICA tem uns cursos de capacitação muito importantes e muito interessantes para o que é a disposição desde a gestão integral dos resíduos, desde o que é a recolecção hasta a disposição final. Pero também, ou seja, em México tem muito buena, porque uma coisa é estudar a realidade europeia, japonesa, pero te tem que estudar também um pouco de lo que é a América Latina, que somos todos iguais, ou seja, isso é um tema interessante. O sueldo mínimo, que é o que te dá poder aquisitivo para tu generar a basura. Desde Chile, que são $440, até Dominicana, que são um pouco menos de $200. O sea, é o doble, pero toditos temos a mesma realidade. O sea, Chile tem 120 sítios de disposição final, e entre esses 120 há 40 vertedeiros, ou seja, 40 sítios irregulares. E é o doble da renda per capita, do sueldo mínimo base que somos aqui. Então, isso também é um tema de que a gente tem que conscientizar-se, educar-se, para de ahí podemos tener un servicio de mejor calidad. Y Max, ya lo que me queda es darte las gracias por venir, por dedicarnos este tiempo, esta experiencia que tú tienes. Espero volverte a ver pronto. Vamos a hacer un recorrido por algún vertedero, porque es lastimoso todavía ver que muchos de los vertederos que tú mencionas que están aquí en el país están cerca de los ríos. Y sería bueno que tú expliques por qué la mayoría de los vertederos están cerca de los ríos, pero en una próxima entrevista. Así que Max, gracias. Gracias a ti, César.